Vamos imaginar realmente uma hipótese de um acidente onde uma nave tenha caído no deserto do Novo México em 1945. O primeiro modus operandi dos militares seriam cercar a área e o perímetro, garantindo em primeiro lugar o interesse na tecnologia do poderio militar que isso poderia acontecer. Segundo, poderia ser o risco biológico, de ter um contato assim, com alguma doença ou algum vírus que a humanidade desconheça totalmente. Então faz sentido esse cerco dos militares. No caso de Roswell, aconteceu de facilitar o cerco do perímetro por estar em uma área desértica, embora seja em um rancho, onde algumas pessoas que dizem ter visto corpos de alienígenas espalhados pelo chão e algum material sobre os artefatos e a nave. Os corpos então estavam alguns machucados e mortos, mas também as pessoas dizem que o governo americano conseguiu uma espécie viva, onde, é claro, ao contrário do ET de Varginha, que foi acondicionado num caixãozinho de madeira, os corpos dos ETs que foram levados para a base americana seriam conservados em uma cápsula muito mais tecnológica. A base, provavelmente, onde seriam acondicionados esses corpos extraterrestres, que seriam posteriormente utilizados para a pesquisa. Os amiguinhos, é claro, dos ETs não iriam gostar e mostrariam para os seres humanos, então, o que o próprio ser humano está fazendo com o planeta. A fome, o aquecimento global, o maltrato com a Terra, então seria definitivo. E os extraterrestres cansariam de tentar se comunicar com os humanos e finalmente escolheriam a situação entre o planeta e a Terra. Tome muito cuidado. Se você ver um avistamento de OVNI ou presenciar alguma coisa do tipo, você pode receber a visita dos homens de preto. Alguns dizem que eles têm controle sobre a mente, como nesse caso nesse vídeo, onde parece que apenas pelo controle mental a garota fez o desejo desses homens de preto, que geralmente andam em dois. Eles têm controle total sobre as pessoas, pois parece que tem um dispositivo que apaga a memória de quem pode ter visto ou observado algum fenômeno ufológico. O exército colabora, removendo a pior parte, e os homens de preto fazem a parte social, onde a gente tem bastante desinformação e até no caso das pessoas serem ameaçadas literalmente por esses homens. Eles parecem ter uma feição estranha, de um jeito híbrido, meio humano, meio humanoide, e as pessoas que os veem dizem achar eles muito estranhos. É típico de uma pessoa não humana. Imagens desses dois homens de preto entrando em um prédio antes de um interrogatório foram muito especial para a gente ter uma leve inclinação a acreditar que eles estão envolvidos sempre que aparece um caso de OVNI. E é uma situação antes da CIA, é uma situação antes do FBI, ou seja, tudo parece levar a crer que esses homens de preto são além de humanos. Eles conseguem manipular as pessoas e, quando não acontecem, oferecem dinheiro. É raro a gente ver imagens de OVNIs como essa em 4K. Geralmente a gente vê luzes e imagens de pouca qualidade visual. Geralmente por as pessoas às vezes gravarem momentaneamente e
acabar usando um aparelho de má qualidade. Essa imagem então foge à regra quando esse OVNI é filmado por um drone em 4K e alta definição, fazendo essas manobras características dos OVNIs esfera. Os OVNIs esferas são uma característica única. Eles têm esse tipo de manobra onde, se a pessoa que olha pensa que é um balão, vai perceber que ele tem um controle onde consegue voar contra o vento, o que se fosse um balão seria impossível. E basicamente temos esses OVNIs como o mais provável ser um tipo de, como os nossos drones, né? Um material para fornecer informação e pesquisar o local, pesquisar a terra, algum tipo de sonda onde ela observa e pesquisa, trazendo dados, sabe lá para quem ou para quê, que tipo de criatura criaria um artefato desse. E como eu disse, as imagens de OVNIs são bem borradas e de má qualidade. E quando acontece uma imagem dessa, nesse estilo, a gente fica, pelo menos os pesquisadores e os amantes dos OVNIs, ficam bastante felizes, né, de ter uma gravação onde você observa esse objeto fazendo essas manobras incríveis e sendo filmado nitidamente. No caso aí seria um local quase, né, uma periferia, aparentemente, e o objeto mantém ali e o drone continua observando enquanto o objeto observa a Terra. Seriam então esses objetos sondas não tripuladas. Alguns cientistas sugerem que podem apenas ser um fenômeno meteorológico conhecido como raio-bola, onde uma situação onde a eletricidade fica ali no formato de uma bola flutuante, e realmente é relatado vários casos. Mas no fenômeno UFO a coisa complica um pouco mais, porque o raio-bola é limitado, já essas esferas parecem ter vida própria e se deslocam de uma maneira peculiar, como realmente estivesse pesquisando os locais. Existem casos que elas entram dentro de casa, em uma situação que é no mínimo assustadora para quem observa, né? Uma esfera passar assim dentro de casa, e são várias observações, inclusive de câmeras instaladas nas próprias casas, em edifícios, como está por aí. Mas o mais peculiar é quando são gravadas por celular. E nesse caso não foi gravada apenas uma esfera, né, mas várias, que para quem observa pode até parecer um balão. São vários balões que estão soltos, né, e ao sabor do vento, mas não é o que acontece quando a pessoa filma, percebe que tem um padrão, e essas esferas parecem ter algum controle inteligente, no caso, o que poderia, no mínimo, ser intrigante, né, de quem poderia estar controlando esses bólidos que parecem, não assim como os OVNIs, os WAPs, né, como os tic-tacs, eles não respeitam muito as leis da física.
Mas então o que acontece? Existe realmente uma invasão de OVNIs? Ou continua sendo apenas uma mentira? Porque hoje a verdade se torna relativa, né? Existe a narrativa, mas as imagens às vezes falam e se provam autênticas, como nesse caso, esse OVNI muito próximo do avião, e a gente percebe que não é um balão, não é nada parecido, o formato, pode até ser um drone, mas essa altitude, sem hélice, sem propulsão, sem nada. E quando a gente percebe de perto, vê e olha para esse aparelho e fala: que coisa é essa? Obrigado, essa é a vastidão do espaço. Feliz 2024 e olhem para o céu.